Bom, gente, então depois de nós falarmos aí sobre o modelo de Bohr, que foi aquele modelo que introduziu a ideia de energia dentro do átomo, saltos quânticos, liberação de luz, eu trouxe aqui nessa aula alguns fenômenos que acontecem com átomos que têm nomes diferentes, fenômenos de emissão de luz, que a maioria já ouviu falar, fluorescência, fosforescência, incandescência. Então, o convite está feito. Hoje é um ótimo dia para você aprender química, eu estou te esperando aqui comigo. Vamos nessa, vamos trabalhar que chegou a hora, vamos nessa. Olha só, esse mapa que eu estou colocando aqui vai estar aí disponível para vocês baixarem. Esqueceu? Dá uma olhadinha rápida, você relembra tudo, fica muito fácil. Fenômenos ou efeitos luminosos. O que são efeitos luminosos ou fenômenos luminosos? São as maneiras diferentes que o átomo tem de emitir luz, porque a gente sabe que quando o átomo é excitado, o elétron vai para uma camada mais externa e quando volta, ele libera na forma de luz. Agora, dependendo do motivo como ele foi excitado, eu posso ter nomes diferentes para essa emissão de luz. Então vamos olhar a seguinte coisa. A emissão de luz, ela depende diretamente, como eu pus aqui, ó, dos saltos eletrônicos. A gente sabe que quando o elétron retorna, ele vai emitir essa energia na forma de luz. Beleza. Gente, o primeiro é incandescência e o outro é luminescência. Então bora fazer o seguinte. A diferença entre a incandescência e a luminescência, os dois são emissão de luz a partir de uma determinada substância. A diferença é que a incandescência é quando você aquece a espécie, aí os elétrons são excitados, quando voltam, emitem luz. Isso é incandescência. Qualquer outro fenômeno de emissão de luz que não for devido a um aquecimento se chama luminescência, podendo ser fluorescência, fosforescência, triboluminescência, quimioluminescência ou bioluminescência. Então vem comigo, vamos olhar cada um desses tipos para vocês ficarem tranquilos na hora de fazer uma prova a respeito disso e até mesmo, gente, sério, real, para vocês entenderem como é que funciona esse lance aí, para várias pessoas que já viram conseguirem sacar a parada direitinho. Olha só, primeira coisa a lembrar, quando você tem um elétron numa camada mais interna e ele vai saltar para uma camada mais externa, vai fazer isso aqui, ele tem que absorver energia. E quando ele volta, ele emite essa energia na forma de luz, que a gente tem o velho fóton de luz, que eu já disse que pode ser visível ou não. Então tem alguns átomos que emitem no infravermelho, outros que emitem no ultravioleta e outros que emitem no espectro visível, que permitem que a gente veja. Então quando a gente tem esse fenômeno, se ele for motivado pelo calor, a gente sabe que aí eu tenho a incandescência. E se eu tiver alguma outra absorção de energia, na hora que o átomo libera luz, eu vou ter a luminescência. Mas vamos olhar aqui primeiro a incandescência. Como é que ela vai funcionar? Cara, aquela luz, aquela lâmpada antiga, nem mais permitido é a venda disso aqui. Isso aqui dava uma agonia, porque às vezes você deixava ligado e tocava, ficava quente pra caramba. Algumas pessoas já devem ter tido essa triste sensação de tocar nessa desgraça e queimar a mão. Péssimo, péssimo. Como é que isso aqui funciona? Isso aqui é um filamento pequeno de tungstênio, e aí havia um aquecimento aqui no filamento, ó. Então chegava a alta temperatura, mais de 1000 graus Celsius. E quando você tinha essa temperatura muito alta, os elétrons eram excitados e quando voltavam, eles emitiam luz. Então aqui você tinha a luz. Qual era o problema desse tipo de luz? Você tinha uma perda de energia muito grande na forma de calor, uma dissipação muito grande. Então consumia-se muita energia elétrica. Houve gradualmente uma substituição da lâmpada incandescente pela lâmpada fluorescente. Vamos analisar como é que funciona a fluorescente para vocês entenderem a situação. Olha só, aqui a lâmpada fluorescente, ela parece muito com aquela ampola de Crookes. Então o que é que você tem? Imaginem vocês que aqui eu diga que eu tenho o polo negativo, vamos colocar aqui, ó, o polo negativo, e aqui eu tenho o polo positivo. Vocês lembram que os elétrons, eles são arrancados do negativo para o positivo. Eu tenho o que a gente chamava, né, o fluxo dos raios catódicos. Dentro da lâmpada fluorescente, aqui dentro,
eu coloco um gás rarefeito. Gás rarefeito. Rarefeito. Não sei mais nem escrever. Gás rarefeito é um gás submetido a baixas pressões. Aí quando eu tenho gás, normalmente é vapor de mercúrio, tá? O elétron bate, excita o mercúrio. Aí olha o que vai acontecer. Os elétrons do mercúrio vão para uma camada mais externa e quando esses elétrons voltam, eles emitem radiação ultravioleta. Então, olha só, você liga a lâmpada, os elétrons saem de um lado para o outro, batem no mercúrio, excitam o mercúrio e o mercúrio emite radiação ultravioleta. Radiação ultravioleta não é visível, mas nessa lâmpada eu tenho uma tinta. Vocês já perceberam que a lâmpada fluorescente ela é branca? Aquela tinta branca, na hora que a radiação ultravioleta bate nela, aí é a hora da tinta ser excitada. Quando o UV bate na tinta, os elétrons da tinta vão para a camada mais externa e quando eles voltam da camada mais externa, aí eles emitem a luz, só que dessa vez a luz ela é visível. Então eles emitem a luz visível. Então, ó, qual é o movimento? Ligou a lâmpada. Os elétrons saem do cátodo para o ânodo, batem no mercúrio. Excita o mercúrio, os elétrons do mercúrio voltam e emitem ultravioleta, bate na tinta, a tinta é excitada, quando os elétrons voltam, é a luz que eu vejo. Se você não tiver a tinta, eu não vou enxergar. Isso aí se usa muitas vezes em laboratório, essas lâmpadas sem a tinta, porque o que eu quero é a radiação ultravioleta. Legal para vocês guardarem, porque em tempos de ecologicamente correto, em tempos da gente pensar em sustentabilidade, vamos imaginar que o vapor de mercúrio é muito tóxico. Então essas lâmpadas elas têm que ser descartadas em locais apropriados para evitar a contaminação de mercúrio, né, em lixões e etc. Então, lembrar dessa parada bem aí. Então a gente viu o que era a lâmpada incandescente e agora fluorescente. Lembrem que a lâmpada fluorescente ela só funciona enquanto eu tiver com a energia ligada, né? Quando tiver ali recebendo a excitação. Enquanto estiver recebendo a excitação, a lâmpada vai funcionando, vai liberando luz. Quando você desliga a lâmpada, cessa imediatamente. Então só funciona enquanto houver o estímulo. Quando você tirar o estímulo, para. É a grande diferença, galera, entre fluorescente e fosforescente. Olha só. Alguns de vocês já viram essas criaturas, aqueles adesivos que você cola no teto, fica coisa bonita, né? No teto, aquele verdinho. Aqueles relógios que quando você apaga a luz, eles ficam brilhando. Um despertador, né? O despertador, aliás, é uma coisa terrível, mas, enfim, terrível o despertador acordando a gente de manhã, mas se tiver essa fosforescência, você vê esse verde. Agora, vocês sabem o que acontece? Esse material, enquanto você liga a luz aqui, você liga a luz. Essa luz excita esses elétrons. Então esses elétrons aqui, eles sofrem excitação. Eles vão para a camada mais externa. Quando você tira a luz, os elétrons começam a voltar. E quando eles começam a voltar, eles emitem essa energia que a gente vê, essa energia luminosa. Detalhe, entendam comigo, por favor. A fluorescência, aquela que a gente acabou de ver, a lâmpada fluorescente, só emite luz enquanto tiver o estímulo. A fosforescência, você emite luz mesmo depois que cessa o estímulo. Vai dizer, poxa, Michel, explica um pouco melhor. Vocês vão imaginar uma coisa mais ou menos assim. Quando eu tenho uma substância fosforescente, eu jogo luz nele e ele fica acumulando aquela energia. Vai acumulando, os elétrons vão todos para a camada mais externa. Quando você corta a luz, eles começam a voltar, mas eles não voltam todos de uma vez, eles voltam aos poucos. Então ele vai emitindo energia durante um certo tempo. Então durante um certo tempo eu consigo ver aquela luz. Após um certo tempo também vai apagar. Então a diferença entre fluoro e fósforo é simplesmente fluorescente. Você recebe radiação e reemite imediatamente. Enquanto tiver o estímulo, estou vendo a luz. Fosforescência, os adesivos, eles captam, eles absorvem, eles acumulam. Quando você corta o estímulo, continua a emissão até que volte a última criatura para o seu canto original e a gente tenha a última emissão de luz. Numa boa. E outros que estão faltando, que eu coloquei lá no mapa, que são menos importantes, mas que seria legal vocês lembrarem. Quimioluminescência é quando a luz é emitida a partir de uma reação química. Tem uma reação química, emite luz.
Bioluminescência é quando essa reação ocorre dentro de um organismo vivo. É o caso do vagalume, que você vê lá o rabinho do bichinho piscando. Então, quando aquela criatura começa o rabinho a piscar, significa que ele está emitindo luz por causa de uma reação química que está tendo ali. Então, quando eu tenho uma reação química que emite luz dentro de uma espécie viva, é a bioluminescência. E por último, gente, esse nome meio estranho aqui, ó, triboluminescência. O que é triboluminescência? É quando a espécie emite luz por causa de um atrito, de um impacto. O açúcar, por exemplo, em algumas situações, quando você martela, devido a esse impacto, pode haver uma emissão de luz. E isso aí seria a triboluminescência. Então, resumão, para a gente ficar tranquilo. Incandescência é emissão de luz por causa de calor. Se não for incandescência, é luminescência. Aí eu tenho a fluorescência, que a luz é emitida enquanto tiver estímulo. A fosforescência, você capta a luz, guarda, quando você corta o estímulo, começa a voltar os elétrons, começa a emitir. Depois eu tenho a quimioluminescência, emissão de luz por uma reação química. Bioluminescência, a reação química é dentro de um organismo vivo. E a triboluminescência por causa de uma pancada, de uma trombada, de uma porrada na substância. Tranquilo? E como é que isso é colocado na prova? Vamos analisar. Olha só, primeira possibilidade. A revista eletrônica mexicana, muito interessante, bonito, né? Super interessante, revela a criação de um sorvete que brilha no escuro. Opa, vocês estão vendo aqui a situação, ele deixou claro, ó. O sorvete, ele brilha no escuro. Brilhou, emitiu luz. Então você tem ali uma luminescência. Beleza. Ele é produzido com a proteína encontrada na água viva que reage. Opa, ele já está dizendo aqui, ó. Se reage o cálcio quando o sorvete é degustado, eu vou ter a emissão de luz por causa de uma reação química. Então eu vou ter uma quimioluminescência. É uma luminescência, é uma emissão de luz por causa de uma reação química. Aí ele diz: o brilho do sorvete é ocasionado por um fenômeno conhecido como luminescência. Verdadeiro. De cara, é uma luminescência provocada por uma reação química. Deliquescência. Gente, isso aqui é absorção de água. Quando uma substância absorve muita água até se dissolver nessa água que ela está absorvendo, a gente diz que ela é deliquescente. Beleza. Fluorescência. A gente sabe que fluorescência precisava de um estímulo, enquanto tiver o estímulo, emite luz. Não precisa ter uma reação química, né? A gente viu o processo de fluorescência. E por último, incandescência. Para ter a incandescência, eu precisaria de uma fonte de calor, aquece. Aí quando os elétrons começam a voltar, começa a emitir luz. Então nem é fluorescência, nem incandescência. Só sobrou a luminescência. Vamos olhar um outro exemplo, não nos custa nada. Olhou para cá, ó. Os interruptores brilham no escuro. Alguns já viram. Então, um interruptor assim meio amarelo, que quando você apaga a luz, aquele interruptor fica brilhando. Gente, se quando eu apago, ele começa a brilhar, esse fenômeno você já sabe. Apagou, você tirou a fonte. Você tirou a excitação. Se você tirou e ele começa a brilhar, isso aí só pode ser fosforescência, porque absorveu a energia, ficou guardando. Quando você cortou o estímulo, ele começa a emitir e você começa a ver. Beleza. Aí ele bota a seguinte coisa, ó. Os interruptores brilham no escuro graças ao sulfeto de zinco. Aí ele diz que tem a propriedade de emitir um brilho amarelo depois de exposto à luz. O sulfeto de zinco é um composto fosforescente. Beleza. Ao absorver as partículas luminosas, os elétrons são estimulados e afastados para longe do núcleo. Quando você desliga o interruptor, o estímulo acaba. E os elétrons voltam aos poucos para os seus lugares de origem, liberando o excesso de energia na forma de fóton. Gente, isso é uma excelente revisão de fosforescência. Aí ele diz, daí a luminescência. Beleza. A partir das informações do texto, pode-se concluir que o melhor modelo atômico que representa o funcionamento dos interruptores no escuro é... Gente, Rutherford não falou de energia. Rutherford era núcleo e eletrosfera. Bohr, com certeza, você tem os saltos que explicam essa emissão de luz. Thomson, a única coisa que o Thomson fez foi dizer que tinham elétrons. É a natureza elétrica da matéria. Heisenberg é o princípio da incerteza de Heisenberg. Ele só
entrou no modelo atual, ele não tem nada a ver com emissão de luz, então só dá modelo de Bohr para a gente. Letra B seria a resposta. Guardem esses efeitos, gente, porque eles são importantes e eles não são difíceis, na verdade, de nós entendermos, tá? Beijo imenso no coração. Vamos continuar a parte de atomística, né? Próxima aula eu já estou esperando vocês. Vamos nessa, vamos trabalhar. Valeu!